Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje é dia 10 de dezembro. Estamos aí na reta final, para final de 2024. E hoje a nossa live ela tem um tema muito especial. Nós vamos falar sobre como garantir um ambiente seguro e livre de assédios na sua autoescola. Tenho certeza que vai ser um tema que vai agregar bastante. É um tema que me foi solicitado, inclusive, pelos nossos clientes aqui. E aí eu fiz questão de falar sobre esse tema, que eu tenho certeza vai agregar muito para vocês. É um tema muito importante e que é importante a gente falar sobre. Só preparar minha água aqui. E você já preparou água, caneta, papel para poder anotar? Bom, galera, enquanto vocês vão chegando então para nossa live de hoje, vou pedir para vocês aí apertar o botãozinho do lado ali, naquela setinha, chamar todo mundo aí, porque hoje a nossa live é muito especial, de verdade. Eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês aí. Beleza? Deixa eu só mandar um alô aqui para a galera, que nós já estamos ao vivo, para a gente poder iniciar. Enquanto isso, deixa eu dar um alô ali pro pessoal que tá chegando. S. Bispo, o pessoal da Autoescola Piloto, MT também acabou de chegar. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Chegou também aqui o Rafael. Fala, Rafael, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Fala boa noite também pro Valmir. Fala, meu querido, seja bem-vindo, boa noite. E aí, galera, vai espalhando para todo mundo aí. Chama todo mundo, porque a nossa live de hoje, como já falei, é uma live muito especial. O tema é um tema muito importante, muito relevante e que vai agregar bastante para vocês, tenho certeza disso, tá? Que bom que você tá bem, Rafael. Deixa eu mandar aqui para essa galera aqui. Pronto, é a Simone. Ah, Simone da Máxima de Betim. Tudo bem, Simone? Que bom que você está por aqui, seja bem-vinda. Bom, galera, eu já mandei para todo mundo aqui. O pessoal da Autoescola Gabriela também está chegando. Pega o seu copo com água, eu sempre tenho um copo com água aqui do lado, porque eu falo mais do que o homem da cobra, né? Então, tem que ter um copo com água aqui para poder beber água. Vamos lá então, galera. Enquanto o pessoal vai chegando, o Instagram vai entregando a notificação. Eu já vou começar o nosso tema para não tomar tanto tempo de vocês, né? Não mais do que necessário. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou Adavilson Matias, se preferir pode me chamar de Matias. Nós somos a SOI. A SOI é uma assessoria de marketing e vendas aí, voltada para a autoescola. Trabalhamos exclusivamente com a autoescola, na parte de estruturação de processos comerciais, formação de time de vendas, né, captação de clientes, enfim. Então nosso foco é atender a autoescola. Então, para você que está chegando, toda terça-feira, às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, nós temos um encontro ao vivo aqui para poder bater um papo. Deixa eu dar um alô aqui também para o pessoal da Autoescola Chemin, para a Vilma e para o Ricardo. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Dá um alô também para o pessoal da Autoescola Start, que está sempre nos acompanhando aqui. Acho que é o Thiago, né, Thiago? Seja bem-vindo, obrigado por estarem conosco. Galera, essa live de hoje deveria ter pelo menos 100, 200 pessoas, 500 pessoas ao vivo aqui assistindo. É uma pena que, claro, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, né? Mas é uma pena que muitos donos de autoescola ainda não se despertaram, não têm interesse para estar participando. É um conteúdo gratuito ao vivo, que é bacana, dá pra gente interagir, falar besteira aqui, fofocar. Mas ainda assim tem pouca gente, né? É um conteúdo muito importante o tema de hoje. Então, se puder, mais uma vez, vai ali na setinha, clica, compartilha, chama a sua equipe, chama os seus instrutores, todo mundo, porque o tema aqui de hoje é muito bacana, beleza? Deixa eu dar alô aqui então, o pessoal da Autoescola Márcio Mentor ali. A Eliane está aqui também, está sempre com a gente nos acompanhando. A Ivana também acabou de chegar, boa noite, sejam bem-vindos, muito bom. Então vamos lá, pessoal, como garantir um ambiente seguro e livre de assédios? Então vamos falar sobre isso hoje. E para começar, quem já me acompanha sabe que eu gosto sempre de começar com algumas frases para reflexão e hoje não será diferente.
e eu trouxe 3 frases aqui voltadas para o nosso tema de hoje. E a primeira frase diz o seguinte, ó: um ambiente respeitoso é o combustível que mantém sua equipe motivada e engajada. Assédio não tem espaço onde há liderança consciente. Uma forma da gente fazer com que a nossa autoescola, com que a nossa empresa seja uma empresa que atrai e retém talentos, é a gente conseguir construir um ambiente respeitoso, um clima organizacional bacana, ético, saudável. E onde tem assédio, isso é impossível acontecer. Então, é muito importante para que você tenha um clima organizacional saudável e que sua autoescola ou que a sua empresa seja uma empresa que atrai talentos e que retém talentos, é importante que você combata o assédio. E aqui falou muito bem que assédio não tem espaço onde há uma liderança consciente. A nossa proposta hoje é torná-lo consciente, né, dos tipos de assédio, como prevenir esses assédios, mas também identificar situações que, né, possam estar ocorrendo e saber lidar, o que fazer. Não adianta eu só pensar em prevenção. É importante? Muito. Mas se acontecer, como eu vou agir e como eu vou lidar com essa situação? Nós vamos falar sobre isso. Até para vocês entenderem, tá, pessoal? Eu já ministrei várias palestras sobre assédios. Já participei de empresas palestrei em empresas como a Max Vinil, que tem cerca de 7 mil funcionários falando sobre isso. Já participei, ministrei uma palestra, inclusive esse ano, na CIPA da Valesa para 253 pessoas para falar sobre a questão do assédio, porque é algo que é lamentavelmente recorrente no ambiente corporativo e talvez você tenha vivenciado, presenciado ou recebido uma denúncia, por exemplo, de assédio, talvez não saiba como prevenir, talvez não saiba como lidar com a situação, e hoje nós vamos falar sobre isso, ok? E aí, gente, a outra frase diz o seguinte, ó: cuidar das relações no ambiente de trabalho é tão essencial quanto cuidar dos veículos da sua autoescola. Negligência pode causar grandes danos. Se você não cuidar dos veículos aí da sua autoescola, se você não cuidar dos equipamentos da sua empresa, isso pode gerar sérios prejuízos e grandes danos para você. Cuidar das relações das pessoas e garantir que você construa aí um ambiente ético, saudável, um ambiente seguro, é igualmente importante, porque não fazê-lo pode gerar grandes danos aí para você, para o seu negócio e também para as pessoas que estão com você, seja elas colaboradores ou clientes, ok? E a terceira frase diz o seguinte: uma autoescola ou qualquer outra empresa que promove o respeito entre todos acelera rumo ao sucesso, enquanto o assédio freita qualquer chance de crescimento. Gente, como eu mencionei para vocês, eu já ministrei palestras, já falei sobre esse tema para grandes corporações. E assédio é como se fosse um câncer, que além de corroer a credibilidade e a confiança da empresa, corrói as relações. Então, por isso que é muito importante nós falarmos desse tema, tá bom? Fala, galera, boa noite para vocês. Eu vi que chegou aqui o Emerson, Johnny, Cristiane. Muito bom ter vocês por aqui. Sejam muito bem-vindos. A Rose, o pessoal da Autoescola Atrativa também. Sejam muito bem-vindos. Muito bom ter todos vocês aqui, tá bom, galera? Sejam bem-vindos aí. Bom, vamos avançar um pouco mais? Qual que é o nosso objetivo aqui hoje, pessoal? O nosso objetivo é falar desse tema que é extremamente essencial, tanto para a segurança quanto para a saúde mental, para o bem-estar das pessoas que convivem com você aí na sua autoescola. Lembrando que pode ser seus funcionários, pode ser seus clientes e tudo mais. Nós não vamos falar só de clientes, vamos falar de funcionários também. E aqui, gente, nosso objetivo aqui não é apenas entender o que é assédio ou os tipos de assédio, mas também vamos entender como nós preveni-lo e principalmente entender como os líderes desempenham um papel fundamental, um papel importante na criação de um ambiente, de trabalho seguro, que seja um ambiente ético, saudável, seguro e respeitoso, como eu já falei para vocês. E aí talvez a gente está falando de ambiente ético, saudável, seguro, respeitoso,
e talvez você está falando, tá, mas o que significa isso? Né? O que seria esse ambiente? Então, para você entender um pouquinho, eu estou olhando para cá, tá, pessoal? Porque quem já me acompanha, eu monto toda uma apresentação, tem todo um PowerPoint aqui no notebook, para eu não deixar passar nada despercebido. Então, eu crio todos os itens aqui, e aí, ao final da live, eu pego esse conteúdo aqui, transformo em PDF e disponibilizo no nosso grupo VIP. Para quê? Para que você possa usar aí com a sua equipe. Talvez a sua equipe não pode estar assistindo, às vezes tem faculdade, às vezes tem filho, esposo, casa para arrumar, às vezes não consegue assistir. Então, você tem a oportunidade de poder assistir aqui, que eu deixo essa live salva aqui. Ela vai para o nosso canal no YouTube, então você pode também colocar a sua equipe para assistir lá através do canal no YouTube. Mas você recebe também todo esse conteúdo. Então, se você quiser amanhã reunir toda a sua equipe e fazer uma palestra em cima desse tema aqui, você tem tudo para você fazer isso, para poder te ajudar aí. Então, se você quiser reunir toda a sua equipe na segunda-feira, na sexta-feira, no sábado, enfim, e fazer uma palestra, um bate-papo sobre o conteúdo, você vai ter todo esse conteúdo disponibilizado, ok? Ah, maravilha, obrigado. O pessoal aqui da Autoescola Máxima, né? Lá o Luiz Elias, deixa mais Luiz Felipe. Luiz Elias, obrigado, tá? Um abraço aí para você, Janaína, a Simone, e obrigado por estar nos acompanhando e obrigado também por ter compartilhado aí com toda a sua equipe, tá? Então, gente, quando a gente fala de criar um ambiente ético, seguro e respeitoso no ambiente de trabalho, o que isso significa? Primeiro, significa que você tem que ter princípios éticos e de respeito. E o que envolve isso? Envolve primeiro você, vamos dizer assim, garantir ou construir um ambiente onde todo indivíduo, independente do cargo, gênero, orientação sexual, idade, raça, religião, todos sejam tratados com dignidade e respeito. Segundo, é um ambiente onde você consegue implantar uma cultura com valores claros que priorizam a integridade, a transparência e a responsabilidade mútua. Por isso que é muito importante, já falei disso aqui em outro momento, é muito importante que você da sua autoescola pare um tempinho para criar missão, visão e valores. Muitas autoescolas não têm claro, definido missão, visão e valores. Às vezes tem na cabeça do dono. Gente, se está na sua cabeça não existe, porque se a sua equipe não sabe como que a sua equipe vai viver princípios que não está claro para elas. Então, gente, missão, visão e valores, e aí eu vou falar de valores. Valores é muito importante porque valores são os princípios que norteiam, direcionam e até determinam os comportamentos das pessoas aí dentro da sua autoescola. Então, quando você tem valores e princípios como transparência, ética, respeito, humanização, qualidade, compromisso, engajamento, resultado, enfim, são várias palavras aí que podem definir o que são valores. Quando você pega tudo isso e define claramente, quando você vai contratar alguém, você explica claramente quais são esses princípios, esses valores, e que todo mundo que está dentro da sua empresa, desde o dono, mais importante, até a faxineira, por exemplo, todo mundo tem que entender e vivenciar esses valores. Significa o quê? Que todo comportamento, toda atitude, toda decisão que eu vá tomar, elas precisam honrar e respeitar esses valores. Se em algum momento eu for tomar uma decisão e constatar que essa decisão minha, ou essa minha atitude, esse meu comportamento vai ferir um desses valores, então significa que eu não deveria tomar essa decisão ou ter tal comportamento. Por isso que é muito importante vocês parar um pouquinho e definir sobre missão, visão e valores. Se vocês quiserem depois, eu posso trazer para vocês uma live falando sobre diretrizes da cultura de uma empresa. Por quê? Porque daí vamos falar sobre o que é missão, o que é visão, o que é valores. Trazer para vocês, né, um modelinho que eu tenho aqui que eu uso para as empresas, que é para você usar uma ferramenta de como você faz para criar missão, visão e valores. Missão, visão e valor não tem que ser um negócio assim que eu acordei de manhã, sonhei, imaginei e vou criar. Não, existem ferramentas que vão te orientar para que você crie missão, visão e valores da maneira correta e que realmente esteja alinhado com aquilo que você acredita e com seus valores, enfim, com aquilo que você idealiza para o seu negócio, ok? Então, depois vamos pensar sobre isso, acho que seria bom fazer uma live para falar sobre isso aí. Beleza? Outra coisa, gente, como é que eu construo esse ambiente
ético, seguro, respeitoso. Uma outra coisa é a segurança psicológica e física. Tanto funcionários quanto clientes, eles precisam se sentir confortáveis em expressar, por exemplo, as preocupações ou relatar algum comportamento que seja inadequado, sem medo de alguma retaliação, por exemplo. Se você não construiu isso, se a sua equipe tem medo de compartilhar uma situação que foi inadequada, porque vai acontecer alguma coisa, isso pode fazer com que as pessoas acabam submetendo a situações que não seria legal. E automaticamente, então, você não tem um ambiente que é seguro psicologicamente e fisicamente. Eu vou compartilhar algo com vocês muito pessoal, que eu acho que eu nunca compartilhei aqui ao vivo, mas eu vou compartilhar, que é algo que eu falo hoje com muita segurança. Eu sou um homossexual, não sei se todos vocês sabem disso, mas a minha homossexualidade ela é decorrente de uma situação que eu vivenciei na minha infância, tá? Eu fui molestado dos meus 6 aos meus 11 anos de idade. E eu sei que eu não seria homossexual se não fosse isso, porque de alguma maneira isso mudou a minha maneira de perceber e sentir as coisas. Os meus amigos falam que eu sou o homossexual mais hétero que eles conhecem. É claro que eu não faço a menor questão de querer ser hétero, tá? Eu aceito a minha condição e tá tudo bem. Mas eu estou compartilhando isso com vocês aqui de uma maneira muito transparente, porque uma das coisas que me fez, que me forçou, vamos dizer assim, a ser submetido a ser molestado, foi porque além da pessoa ser muito mais velha do que eu e ter poder físico sobre mim, essa pessoa exercia um poder emocional, intelectual, emocional no sentido de, olha, se você compartilhar com seus pais, eu vou falar que foi você que tocou em mim. Se você compartilhar com seus pais, eu vou dizer que foi você que iniciou. Então eu tinha medo, porque eu imaginava que se eu fosse falar com meus pais eu ia apanhar. Então eu acabava me submetendo àquilo. Hoje eu tenho meus sobrinhos, eu não tenho filho, eu não sou pai. E eu sempre falo para minhas irmãs, vocês precisam criar um ambiente onde seus filhos entendam que eles podem compartilhar com vocês tudo, independente do que seja a pior situação. Porque se eles sentirem que eles não têm essa segurança, essa liberdade, sentirem medo, eles podem talvez passar por uma situação dessa por não sentir que existe um ambiente seguro onde eles possam compartilhar. Então, de modo similar, os seus clientes, eles precisam ter segurança e certeza de que na sua empresa existe um canal onde eles podem compartilhar isso sem ser expostos, sem serem julgados, sem serem criticados e que vão levar isso a sério. Mas de modo similar, a sua equipe também precisa sentir assim. Seguro, entender que na sua empresa existe um ambiente confortável e seguro onde eles possam expressar suas preocupações e comportamentos que eles julgarem inadequado sem que isso volte contra eles. E uma coisa muito interessante quando a gente fala de assédio, vamos falar um pouco disso mais para frente, é que normalmente a gente tende a querer duvidar da pessoa. Porque às vezes o assédio vem por parte de alguém que a gente confia muito. Às vezes é o dono da empresa, às vezes é um sócio, às vezes é um diretor, às vezes é um instrutor, alguém que tem uma posição, às vezes, de confiança. E aí o que acontece? A gente acaba não tendo esse olhar de acolhimento, esse olhar de isenção de julgamento para a pessoa poder falar. Porque fala, não, mas fulano não vai fazer uma coisa dessa nunca. Você está mentindo. O nosso papel enquanto líderes é ouvir a pessoa sem julgamento, né? Eu digo que é calar o nosso ego e ouvir essa pessoa, porque quando a gente assume a posição de liderança, a gente assume também esse papel, né, de ser uma espécie de professor, psicólogo e tudo, né? Então a gente precisa aprender a neutralizar o nosso ego e ouvir as pessoas sem julgamento para a gente poder depois validar essas informações e pesquisar isso, investigar e para verificar se procede. Inclusive eu conheço vários casos. Aliás, eu vou falar disso aqui, lá na frente eu vou falar, mas eu vou falar disso aqui agora, não tem problema. 74% das pessoas que cometem assédio ficam impunes. 74% das pessoas que cometem assédio continuam trabalhando porque às vezes as empresas não acreditam. E eu já tive casos aqui de autoescola que a gente atende, de compartilhar comigo que a situação, no caso, foi um instrutor que cometeu um assédio para uma aluna e a aluna trouxe o feedback, o dono da autoescola não acreditou, duvidou, aí foi lá com o instrutor, mesmo assim ele foi lá, foi validar as informações, o instrutor negou até a morte e ele acreditou no instrutor. O que aconteceu?
Meses depois aconteceu mais um caso, terceiro caso, quarto caso, aí teve que desligar o cara. Por quê? Porque ele acreditou na pessoa e depois outras situações apareceram de outras clientes futuras reclamando da situação. Então é muito importante a gente estar pronto para lidar com essas situações. Eliane, né, ela comentou, né, é necessário um olhar de acolhimento. Exatamente, muito bom, Eliane, obrigado, ok? E aí, gente, avançando aqui um pouco mais, aqui vem também a parte de prevenção e conscientização. Fiquem tranquilos que a gente vai falar um pouco mais detalhado na frente, eu estou só trazendo um contexto para que você entenda o que significa construir um ambiente que seja saudável, que seja seguro, um ambiente que seja respeitoso, ok? E aí, gente, o que significa essa parte de prevenção e conscientização? Significa que a empresa, a sua autoescola, precisa promover regularmente treinamentos sobre ética, sobre comportamento profissional, sobre assédio, conscientizando todos os colaboradores sobre esses limites que tem que ter e entender exatamente, claramente, o que seria uma conduta inadequada. Por quê? Gente, às vezes é muito sutil, porque nós vamos falar depois que assédio não é o que eu penso que é assédio. É como o outro interpreta. Porque às vezes eu acho que eu estou elogiando, eu estou sendo gentil. A outra pessoa está lendo como elogio e como gentileza? E se não tiver? Então esse é o cuidado que eu tenho que ter, porque às vezes eu estou dizendo, nossa, sua boca é muito bonita. O seu sorriso é muito bonito. Eu achei que foi um elogio, que eu fui gentil. A pessoa se sentiu extremamente desconfortável, invadida, desrespeitada. Assédio. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque não é a leitura que eu faço, é a leitura que o outro faz. Então, às vezes, gente, eu estou falando algo que para mim, no meu mundo, é simples. Mas no modelo de mundo da pessoa, não. Primeiro porque você não conhece todo o histórico da pessoa. Por exemplo, muita gente não sabe, não percebe que eu sou homossexual. Mas tem gente que percebe. Muita gente não sabe que eu fui molestado. Então, você não conhece toda a minha história. Então, talvez uma palavra para você que é uma brincadeira, ou que para você, no seu modelo de mundo, é um significado irrisório, para mim, com a minha experiência vivida e tudo que eu passei, pode ter um significado totalmente o contrário, extremamente ofensivo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? A Edna comentou o seguinte, né? Imagina 25 anos atrás, quando comecei a dar aulas práticas, era assédio atrás de assédio. Sem contar a desvalorização por ser mulher e loira. Gente, olha, isso que ela está falando, isso é muito real, tá? Eu atendi durante mais de 10 anos as maiores empresas do agro no Brasil. E, por exemplo, o agronegócio é um segmento muito masculino ainda. Eu tive um momento num treinamento de vendas que tinha várias pessoas do agro, acho que 80% era do agro. Uma das mulheres, a gente entrou um momento para poder falar sobre respeito, relação cliente, funcionário, patrão, cliente, funcionário. E ela comentou, Matias, eu tive que parar de me maquiar, eu tive que começar a vestir como se eu fosse um homem, sem maquiagem, amarrar todo o meu cabelo, botar chapéu, uma botona, uma calçona, um cinto, para poder passar despercebida. Porque era assédio de colega, assédio de patrão, assédio de cliente. Então eu chegava para vender para um cliente, o cliente não olhava para mim como uma vendedora, olhava para mim como um pedaço de carne. Cara, olha, imagina a sua mãe, a sua filha, a sua irmã numa situação dessa. É horrível isso, horrível. Então é muito diferente, né? E aí a Eliane falou, né? Hoje em dia é necessário ter muito cuidado com as palavras. Sim, gente, tem que ter muito cuidado. Para vocês terem cuidado, eu tenho um cuidado redobrado. Redobrado, gente. Porque, por exemplo, por o fato de eu ser homossexual, as pessoas confundem muito homossexualidade com pedofilia, por exemplo. Então, se você vê o cuidado que eu tenho com criança, eu nunca toco em criança de ninguém, eu nunca pego criança de ninguém. Se você for contar nos dedos, às vezes que eu peguei os meus sobrinhos, você pode contar no dedo dessas mãos. Porque eu sempre fui muito cuidadoso, porque as pessoas têm uma leitura muito errada. Então, eu tenho muito cuidado. Então você tem que ter muito cuidado com suas palavras, você tem que ter muito cuidado com o seu comportamento, porque pode ser interpretado de uma maneira completamente diferente. E às vezes, gente, de verdade, às vezes você tinha uma intenção genuína de simplesmente ser gentil, educado e elogiar, mas tem que tomar muito cuidado. Então, cuidado com elogios, cuidado com achar que está sendo gentil com a pessoa, que pode ser interpretado de uma maneira diferente, principalmente levando em consideração que você não conhece a história da pessoa e a vivência da pessoa, enfim, as experiências que ela teve.
ok? Então, gente, é muito importante você parar um pouquinho, explicar para sua equipe, explicar claramente o que é assédio, os tipos de assédio, mostrar né, como isso pode acontecer no ambiente de autoescola, trazer situações, o que seria assédio, para que eles possam ampliar a percepção deles e ter clareza sobre isso. Um outro ponto muito importante é para você criar esse ambiente seguro, ético e respeitoso, é criar canais de comunicação e ação. O que significa isso? Disponibilizar um canal acessível e que seja, né, vamos dizer assim, confidente, que a pessoa entende que vai ser algo confidencial e que ela possa de fato expressar e denunciar sem que isso seja exposto de alguma maneira. Eu atendi uma grande empresa fazendo consultoria e aí a menina do RH me chamou: Matias, eu estou com uma situação e eu preciso da sua ajuda. E aí era uma pessoa que era apaixonada pela empresa, do nada a pessoa chegou e pediu conta. Quando a gestora de RH sentou com ela para entender o motivo dela estar pedindo conta, ela disse que não, eu só surgiu uma oportunidade melhor para mim e aí eu vou para outra oportunidade. Ela falou: Matias, tem alguma coisa errada, porque ela é apaixonada por isso aqui. Mesmo se tivesse surgido uma outra oportunidade, ela teria falado com a gente antes, teria tentado talvez conseguir um aumento, alguma coisa do tipo, mas não teria pedido conta. Aí a primeira coisa que eu falei foi: quem são as pessoas mais próximas dela? Fulana e Beltrana. A mais próxima, fulana. Então chama a fulana lá e questiona para fulana, que provavelmente ela compartilhou com a amiga. Aí chamou a fulana e falou: olha, fulana, fulana pediu conta e tudo mais, a gente sabe que ela é apaixonada por isso aqui. A gente sabe que tem alguma coisa errada, sentamos com ela, perguntamos, mas ela não quis compartilhar. Ela compartilhou algo com você? Fique à vontade para compartilhar com a gente. Isso aqui é uma conversa confidencial, um ambiente seguro, que falar que não vai sair daqui. E adivinha, gente? Estava sendo assediada por um dos diretores da empresa, tá? Uma empresa gigantesca. E aí o que acontece? Ele ofereceu carona 2 vezes, ela recusou as caronas, ele insistiu, na terceira vez ela aceitou carona, e aí ele pegou ele foi passar a marcha, pegou na perna dela, na segunda vez foi avançando, pronto, ela foi pedir conta. Então, a pessoa precisa ter segurança de que existe um canal para ela poder falar disso com transparência. Ela não falou, mas a amiga se sentiu segura, percebeu que podia compartilhar e compartilhou. Então, gente, é muito importante isso. E é claro que a liderança, a gestão, ela precisa se comprometer em agir de forma imparcial e ser rápido. Também não adianta ser lento igual a tartaruga. Ser rápido e procurar ser o mais justo possível em todas as denúncias, independente se está envolvido seu sócio, seu esposo, sua esposa, seja quem for. Você como dono de negócio, você como líder, você precisa ser imparcial nisso e você precisa deixar claro para a sua equipe e para os seus clientes que você será imparcial em lidar com essa situação. Por quê? Porque se você não fizer isso, as pessoas não vão ficar confortáveis em trazer para você. Aí 2 coisas vão acontecer. Uma, essas pessoas vão ficar lá dentro, submeter a situação. E aí você vai ter pessoas desmotivadas, com baixa produtividade, com problemas de saúde mental. Outra, você vai perder essa pessoa porque essa pessoa vai pedir conta, vai sair da sua empresa e pode, inclusive, sair falando o que aconteceu. Isso pode gerar um problema seríssimo de credibilidade aí para o seu negócio, tanto afastar clientes como afastar ótimos colaboradores que poderiam vir trabalhar com você, ok? E aí, para poder finalizar, gente, relacionamento saudável com clientes. Essa parte aqui é muito importante. Todos os funcionários, especialmente instrutores, precisam receber orientação e supervisão para manter uma postura profissional respeitosa em todas as interações com os alunos. Essa parte aqui é muito importante. E aí eu disse, todos os funcionários, especialmente os instrutores. Por quê, gente? Matias, você está dizendo que nós instrutores somos antiéticos? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para você que como instrutor, você tem muito mais contato com o cliente.
Às vezes o vendedor tem um primeiro contato com o cliente, às vezes nem vê o cliente pessoalmente, porque às vezes fecha tudo por WhatsApp, às vezes fecha por telefone, às vezes quando o aluno vai lá para poder fechar o contrato, assinar o contrato, às vezes o vendedor que fez nem está lá, foi no horário que não, às vezes nem vê o aluno. Mas você como instrutor, você vai estar com essa pessoa durante muito tempo. Né? Se você pegar 20 aulas, 40 aulas, se pegar 20 aulas de carro, 20 aulas de moto, 40 aulas, tem uma intimidade muito grande. Por quê? Você vai ficando muito próximo da pessoa, você tem contato durante muito tempo. Gente, entenda, não tem um problema, não é você que tem um problema, não estou dizendo que você tem um problema. Mas você já viu novela? Toda novela, onde normalmente o protagonista faz ali um par romântico com o protagonista, o que acontece? Ou eles têm um caso, ou começam a namorar na vida real. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele não separa aquilo que é real do que é imaginário. Então o cara tá ali com aquele contato muito próximo, o cérebro acaba confundindo. Então isso pode acontecer. É por isso que é importante você como instrutor tomar cuidado. E o que é pior, né? Eu ia falar disso aqui, mas a Eliane até já adiantou. Eu tenho que tomar cuidado também, porque como eu tenho esse contato muito grande, eu posso não ser o iniciante, ou seja, o cara que tomou a atitude de promover o assédio. Mas pode vir por parte do aluno ou da aluna, no sentido de facilitar, dar sinais, dar em cima claramente, como tem algumas que fazem isso. E, gente, tá tudo bem. Se vir de lá para cá. Não pode ir daqui para lá. E aí, se acontecer essa investida, eu, como profissional, preciso claramente dizer para a pessoa desse limite que tem que haver nessa relação professor-aluno, aluno-professor. E aí, gente, eu posso falar isso para vocês seguramente. Por quê? Porque eu já cheguei a liderar 12 mil pessoas na minha vida. E nesse tempo todo, nunca tive um caso com ninguém que trabalhava sob minha hierarquia. Com ninguém. E aí o que acontece? Também sou empreendedor. Cara, eu tenho o maior cuidado de relacionar com funcionário, nem a pau. Tomo muito cuidado onde eu frequento. Você nunca vai me ver numa balada com funcionários meus. Eu sou extremamente cuidadoso. Eu fui palestrante profissional, ainda sou palestrante, mas não é a minha profissão primária. Já cheguei a palestrar para 2.000, 5.000 pessoas. Para vocês terem noção, antes eu deixava o meu número no final da palestra para quem quisesse tirar dúvida, quisesse contratar meus serviços. Tive que parar de deixar. Por tanto cantada e coisa que eu recebia. Parei de deixar o número. Vou compartilhar isso aqui com vocês real, tá, gente? Uma vez eu dei uma entrevista para Band. E aí o entrevistador perguntou para mim assim: ô Matias, você é casado ou solteiro? Eu fui compartilhar que era solteiro. E aí foi a primeira vez que eu falei sobre a minha condição sexual ao vivo, porque ele insistiu tanto nessa condição, se eu era casado, se eu tinha namorada, que eu tive que... Não é que eu tive, né? Eu senti confortável ali, achei necessário compartilhar que eu era homossexual. E aí, antes de eu compartilhar isso, ele perguntou: mas as mulheres não dão muito em cima de você não? Você é um negão bonito, bem sucedido. As mulheres não dão em cima de você não? Aí, sim. Ah, compartilha com a gente uma situação. Eu falei: não quero compartilhar situação, até porque eu não acho que é viável eu falar disso aqui. Mas agora eu vou compartilhar isso com vocês. Gente, eu já tive casos de eu receber bilhete debaixo da porta da minha sala. Eu já tive caso de uma mulher entrar na minha sala e subir em cima da minha mesa querendo me beijar. Já vivenciei isso. Querendo me beijar. Já tive casos de mulheres eu falar que eu era homossexual e dizer: não, eu vou transformar você em homem, vem aqui que eu vou mostrar pra você como é que é. Sabe essas coisas? Que pra mim é extremamente agressivo e desrespeitoso. Eu já vivenciei tudo isso. E todas as vezes, gente, independente. Talvez você fale: mas na época era uma mulher, se fosse um homem. Não. Eu já recebi investidas muito piores de homens, tá? Nunca me permiti me relacionar com nenhum aluno meu. Todas as vezes que eu recebi essas investidas, eu fui claro: meu amigo, é o seguinte, olha, agradeço muito, me sinto muito honrado, lisonjeado por você se sentir interessado por mim, mas eu não me envolvo com alunos, eu não me envolvo com clientes. Ah, não, mas acabou o treinamento, não sou mais seu aluno. Para mim, você será eterno aluno meu, para sempre. Resto da vida. Uma vez aluno meu, para sempre aluno. Entendeu a ideia? Então é muito importante que você, como instrutor, atendente, dono de autoescola,
Também entenda que ainda que você mantenha essa postura no sentido de não tomar iniciativa, você precisa estar preparado para quando as pessoas tomarem iniciativa. Ah, mas a mulher é muito bonita, meu Deus, eu vou pegar. Cara, esquece. Porque isso vai gerar um problema para você e é falta de ética profissional. Simples assim. Ok? Então, gente, era só para poder fazer essa parte aqui para você. E aí uma coisa muito importante, gente, é reforce para os seus alunos da política de ética respeitosa que você tem. Reforce para os seus alunos dos canais que você tem, caso aconteça, para que ele possa recorrer, que vocês tenham canais para isso. E também para os seus colaboradores. Ok? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Está fazendo sentido até aqui, pessoal? Está agregando? Fala para mim. Enquanto vocês comentam, vamos trazer uma definição do que seria assédio no ambiente de trabalho, o que caracteriza ou configura assédio. Eu trouxe aqui para vocês que diz o seguinte, assédio no ambiente de trabalho ocorre quando um funcionário, colega ou superior exerce algum tipo de comportamento abusivo, seja ele verbal, físico ou psicológico, que constrange, humilha ou intimida outra pessoa. Lembrando, constrange, humilha ou intimida. Então, gente, assédio não é só sexual, vamos falar dos tipos de assédio agora, não tem só assédio sexual, tá? Existem outros tipos de assédio que na verdade é mais comum do que o sexual, porque às vezes o sexual o povo ainda tem medo, porque é mais explícito assim, né? Dependendo. Então, existem outros tipos de assédio que eu tenho que tomar cuidado. E o mais importante é, constrange, humilha e intimida a outra pessoa. Então tem que tomar muito cuidado, por quê, gente? Quem determina se o outro sentiu constrangido não sou eu, é a leitura da outra pessoa. Quem determina se a outra sentiu intimidada ou humilhada não sou eu, é a leitura da outra pessoa. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, ok? Maravilha, o pessoal tá falando que tá fazendo sentido, que tá legal, obrigado. Perfeito, a menina até falou que a Edna falou, por aqui, no contrato colocamos as mesmas regras de vestimentas de exame para as aulas, ótimo, perfeito, porque daí não tem perigo da pessoa ir com roupa muito decotada, transparente, muito curta, aquela coisa toda, né? Cuidado com isso, aí que o instrutor quer ir dar aula com bermudinha de jogador de futebol, sem cueca por baixo, esse tipo de coisa não dá. Já vi casos de instrutor dar aula de sandália, bermuda. Cara, pelo amor de Deus, né? Então, toma cuidado com isso. Vamos falar agora, pessoal, de tipos de assédio. Agora que nós entendemos o que configura assédio, vamos separar os tipos. Existem vários tipos, tá, pessoal? Mas vamos falar dos 3 mais comuns. Né? Então é muito importante você dar uma pesquisada depois, que existem outros tipos, né, de assédio. Inclusive hoje existe o assédio digital, né, que a pessoa é mais fácil, né? Que às vezes no WhatsApp as pessoas têm mais coragem. É mais fácil você... Às vezes o cara não quer falar para a pessoa. Ela vai lá, chama no WhatsApp e manda uma mensagem e fala. Toma muito cuidado, né? Porque às vezes hoje a pessoa quer usar esses recursos, né? De áudio com visualização única, mensagens com visualização única, achando que isso vai livrar ele do problema. E aí vamos lá então. Primeiro tipo de assédio. Assédio moral. O que é o assédio moral? Ele é caracterizado por ações repetidas que visam desestabilizar emocionalmente ou profissionalmente um funcionário ou um cliente. O que é, gente? Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Quando eu chamo a atenção do meu funcionário em público, quando eu humilho o meu funcionário em público, quando eu falo que o meu funcionário é burro, quando eu falo que o meu funcionário não pensa, quando eu falo que o meu funcionário é um jegue, quando eu exponho um aluno ao ridículo, por exemplo, que às vezes o aluno tem um pouco mais de dificuldade de aprendizado do que o outro. Quando eu faço uma crítica em público, exponho a pessoa de alguma forma. Quando eu dou críticas constantes, feedback constante, sem nenhum fundamento, só para de alguma maneira fazer a pessoa sentir para baixo. Isolamento social ou exclusão de atividades, por exemplo, como vamos chamar todo mundo para o restaurante, mas não chama fulano porque nós não gostamos, não vou com a cara da fulana. Vamos fazer um churrasco na casa da fulana, mas não chama fulana. Esse tipo de coisa, tudo pode ser caracterizado como assédio moral. Então toma muito cuidado com isso. Quando eu, por exemplo, você como dono de autoescola, como gestor, por exemplo,
Quando você delega uma tarefa que ela é impossível de fazer, a pessoa não consegue fazer, ou então a tarefa ela é totalmente insignificante, com a intenção só de desmoralizar a pessoa. Tem gente que às vezes fala, não, mas eu quero mandar essa pessoa embora, eu vou começar humilhando ela para ver se ela perde conta. Cuidado com isso, porque isso pode se configurar em assédio moral e você está ferrado. E receber inclusive uma sanção judicial por causa disso. Então toma cuidado com isso, ok? E quais são as consequências do assédio moral? Perda de autoestima, pode ser tanto do colaborador quanto do seu cliente. Por exemplo, funcionário seu pode apresentar, por exemplo, problema psicológico, como depressão, ansiedade, que isso também é um problema para a sua empresa. Pode, por exemplo, queda de produtividade. A pessoa pode perder, né, o comprometimento no ambiente de trabalho. Se for um aluno, por exemplo, ele pode afastar, pedir transferência, desistir do processo, entrar em depressão, uma série de questões, ok? E aí, segundo tipo de assédio, assédio sexual. O assédio sexual, gente, é qualquer comportamento indesejado de conotação sexual que cause constrangimento ou intimidação. E aí, já falei disso aqui, mas eu quero reforçar. Cuidado com os elogios, cuidado com eu só quis ser legal, eu só quis ser gentil. Cuidado com isso. Por quê? Porque se de alguma maneira nessa gentileza tiver alguma conotação sexual e de alguma maneira a pessoa se sentir intimidada, com medo, ameaçada ou constrangida, isso pode configurar como assédio. Gente, uma coisa muito importante dizer aqui para vocês, aí estou falando para vocês como profissional, cuidado. Por quê? Existem pessoas que estão loucas para achar uma brechinha para ferrar com você. Você sabe disso. Então, a Bíblia tem um texto que eu adoro, que diz assim, ó, não dê margem ao diabo. Quando você pega um caderno e que você olha a margem, é aquela parte pequenininha, insignificante do caderno que não serve para bosta nenhuma. Ou seja, cara, não dá margem, não dê uma brechinha para o diabo. Então, cara, não dê uma brechinha, uma pequena oportunidade para alguém usar contra você o seu comportamento, uma atitude sua ou uma fala sua. Cuidado com isso, ok? E aí, gente, assédio sexual inclui toques indesejados, comentários inapropriados sobre aparência, sorriso bonito, boca bonita, corpo bonito, roupa bonita. Cuidado com essa coisa de elogio. Aliás, gente, aprenda uma coisa, homens, não elogie mulheres, principalmente se você estiver sozinho. Não faça isso. Toma muito cuidado com essa coisa. Pode estar linda, maravilhosa, uma deusa grega. Fala nada. Finge que você não viu. Ah, você está especialmente linda hoje. Cala a boca. Nada disso. Esquece. Veio da academia com a roupa leg, linda, maravilhosa. Zíper na boca, você não viu. Sabe nada. Inocente, cego, mudo. Entendeu a ideia? E aí depois, gente, convites insistentes para encontros, chamar para tomar um café, um lanche, para o cinema. Cuidado com isso, ok? E aí, gente, lembrando, tá? Não é só relação instrutor-aluno. Eu tô falando de tudo, tá? Patrão, funcionário, funcionária. Entende? Cuidado com isso. É colega de trabalho. Eu já vi caso, o cara é casado, sabe que a mulher é casada e tá cantando a pessoa. Cara, é um desrespeito que não tem cabimento no negócio desse. Entende? Se você fosse solteiro e a pessoa fosse solteira, você não teria direito. Por causa da relação profissional que vocês têm. Agora imagina casado, sabendo que a pessoa é casada. E para piorar, sendo patrão, às vezes sendo líder. Cara, esquece esse negócio. Tem muita gente lá fora louca para fazer sexo. Então vai achar gente lá fora, mas não vai se envolver e mexer com gente da sua empresa não, pelo amor de Deus. Tem aquele ditado popular, né, que onde se ganha o pão não se come a carne. É real, gente. Coloque isso em prática na sua vida que você vai ter livrado um monte de problemas, de verdade mesmo, ok? Cuidado com distribuição de materiais pornográficos, mandar um videozinho com conotação sexual para aluna, para o aluno. Ah, é piadinha, é um meme. Pelo amor de Deus, cara, não faz isso. Não faz. Achou engraçado, a aluna já virou sua amiga, tem um contato legal, sim, mas não manda mesmo para ela, não. Deixa quieto,
ri sozinho, manda pro seu melhor amigo, mas não manda para ela, pro colega de trabalho. Evita essas coisas que você vai evitar um monte de problemas. De verdade, achei uma revista antiga aqui, linda, maravilhosa aqui da Playboy. Esquece esse negócio. Nada de compartilhar, gente. Vídeos com conotações sexuais com cliente, colega de trabalho, funcionário, não. Por quê, gente? Você tem que lembrar que você tem um outro tipo de relação com essas pessoas. Ou é relação patrão-empregado, ou é relação de colega de trabalho, né? Ou é relação de cliente. Acabou. Essa é a relação que você tem que manter e você tem que fazer o melhor que você puder para fortalecer essa relação e não denegri-la e não estragá-la. Ok? Exatamente. Hoje em dia as cantadas são proibidas. Sim, mas se o povo entendesse isso, né, Eliane? E aí, gente, consequências da assédio sexual. Trauma emocional. Eu já falei, por exemplo, com donos de autoescola, que já teve casos de receber alunos que não queria tirar a habilitação, porque foi em outra autoescola e já tinha cotado em outra autoescola e foi assediada, criou trauma. Cara, isso é triste. A pessoa tem um sonho de tirar a habilitação, de ter sua independência, sua liberdade, e às vezes tem esse sonho tolhido por alguém que foi totalmente imprudente e inconsequente. Então toma cuidado com isso, tá? Danos à reputação da empresa. Gente, imagina você se espalha na sua cidade que os seus instrutores ou a sua equipe ou o dono da autoescola assedia os clientes moralmente, sexualmente. Acabou, você perdeu a reputação. E meu amigo, nessa era da hiperconcorrência, tudo que você não quer, acredite, é perder a sua reputação. Porque às vezes é a única coisa que resta de dignidade, às vezes, para o dono da autoescola, nessa era da hiperconcorrência, dessa prostituição de preço, ainda é o histórico de honestidade, o histórico de trabalho árduo e credibilidade que a autoescola tem. Então não vai jogar isso a perder por questões de equipes que não foi bem treinada, orientada, ou talvez até mesmo o próprio dono que não teve esse cuidado. Outra consequência, gente, processos judiciais, tanto por parte de colaboradores quanto por parte de clientes. E depois, queda de confiança, é claro, né? E moral no ambiente de trabalho. A autoescola lá, né? A Chemin lá da Vilma e do Ricardo, ela comentou o seguinte, ó, que lá elas têm um procedimento interno elaborado pela associação de acordo com o sindicato dos instrutores, com muitas normas. Legal. Gente, por isso que eu falo sempre, né? É muito importante, se você não está associado a uma associação, buscar uma associação ou que seja um sindicato para você se associar. Por quê? Porque essas instituições ajudam muito vocês a entender um pouco mais sobre isso, ok? Ela falou que tivemos uma aluna que foi assediada numa clínica. Olha isso, cara. É muito triste isso, cara. Eu fico muito triste com isso, de verdade mesmo, tá? Muito triste. Ó, a Edna falou uma coisa legal, tá vendo? Ó, que na contratação do funcionário, ela já entrega para esse funcionário o código de ética, reforçando ao colaborador que não é permitido trocar número de telefone com candidato enquanto ele for aluno. Legal, muito bom, show de bola. A melhor coisa que você faz, tá, gente? Aliás, isso aqui, ó, se você não tem isso, cria um código de condutas, normas e regulamentos internos da autoescola sua. Aluno chegou, o funcionário novo chegou, leia, não manda para ele não, leia um por um de todos os itens. E aí no final pede para ele assinar como ciência de que ele recebeu todo esse manual de conduta, esse código de conduta para entrar na sua empresa. Ok? Isso é muito importante. O Emerson mencionou o seguinte, ó. Os cargos de gestão principalmente exigem uma maturidade e comportamento elevada. Exatamente. Gente, por quê? Um cuidado que a gente tem que ter, assim, ó, porque automaticamente nós é do ser humano, tá? Tem uma expressão que eu gosto muito que diz assim, ó, dê ao homem poder e você vai descobrir quem ele é. É natural que se você pegar, por exemplo, homens que são empreendedores, são ricos, não todos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem essa sensação de poder. E essa sensação de poder, às vezes, para alguns, leva a entender que ele tem liberdade de fazer tudo. Eu tenho dinheiro, então eu consigo a novinha que eu quero. Eu tenho dinheiro, eu consigo a mulher que eu quero. Eu tenho dinheiro, eu pego quem eu quiser.
Cara, isso é um problema. Toma muito cuidado com isso. Quando a gente ocupa a posição de liderança, gestão, a gente tem que ser mais cuidadoso do que todos. É por isso que de vez em quando tem padre caindo, de vez em quando tem pastores caindo. Por quê, gente? Quanto maior posição você tem, mais você tem que vigiar. Por quê? Primeiro, você tem mais contato com pessoas. As pessoas confiam mais em você. Segundo, as pessoas acabam também te desejando mais. Eu vi agora na internet, tá uma onda aí, né? Por causa da Mara Batista com 73 anos, namorando uma Miss Mato Grosso com 22 anos, 50 anos de diferença. E aí tá essa bagunça toda. Mas por quê? Porque esses caras com poder, na cabeça deles, eles têm, eu consigo o que eu quero. Então toma muito cuidado com isso. E às vezes eles se sentem tão confortáveis com o poder que não tem medo de assediar. Então assim, você como gestor tem que tomar mais cuidado do que todo mundo, tá? Porque daí o tom é maior. E você está numa posição que você tem que tomar muito mais cuidado. Ok? Exatamente. A Eda até falou, né? Que depois de todo o processo, finalizou, o cara passou, tirou habilitação, namora, casa, tem filho, aí já tá livre, né, Eda? Tá certo. Acabou, né? Abuso de poder, né? Foi o que a Eliane falou. Exatamente, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. De verdade, muito cuidado mesmo. Por quê? Porque é normal você se sentir poderoso, achar que pode tudo. Não pode, não. Acredite, não pode. Bom, vamos falar ainda aqui do último tipo de assédio, né? Nós falamos do moral, sexual, e agora nós vamos falar do assédio discriminatório, que também é um assédio que é comum, embora não se fala tanto, né? Porque quando fala de assédio, a primeira coisa que a gente pensa é assédio sexual. Assédio discriminatório, gente, esse é um tipo de assédio que acontece quando o indivíduo é maltratado ou ridicularizado por questões relacionadas a gênero, raça ou etnia, orientação sexual, religião ou então alguma deficiência física ou mental. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê, gente? Se eu sou, por exemplo, um instrutor que é católico, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu posso receber alunos que são evangélicos, que são da Umbanda, que são satanistas e que são ateus. Se eu sou evangélico, eu tenho que tomar cuidado porque eu vou receber alunos que podem ser igualmente dessas religiões, como eu falei. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão. Porque como a própria palavra de Deus, como você é um instrutor, ele é um professor, automaticamente, gente, professor vai lidar com gente de todo tipo. Você vai ler gente de todos os gêneros, todas as raças, todas as orientações sexuais, todo tipo de religião que você pensar e todo tipo de deficiência física ou mental também. Então, é claro, né, gente, dependendo da deficiência mental, a pessoa não vai tirar uma habilitação. Mas vai pegar pessoas, por exemplo, que têm um déficit de atenção, você vai pegar pessoas que têm uma forma de aprendizado diferente, você vai ter que lidar com essas pessoas. Ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Até aqui, ó, o Emerson falou o seguinte, ó, quando ele formou como instrutor, percebi claramente na época, e não é diferente hoje, o glamour da profissão de um instrutor como ser conquistador. O manual de procedimento, como foi dito, resolve isso. Exatamente. Gente, por quê? A gente tem aquela ideia, né? De que a gente até fala, né? Que os psicólogos, quando estudam sobre comportamento humano, sobre psique humana, dizem que a primeira paixão da filha é o pai, a segunda é o professor. E normalmente o filho também, a primeira paixão é a mãe, a segunda paixão é o professor. A gente tem esse, entre aspas, desculpa a expressão, mas eu vou usar, fetiche, né? Pelo professor, porque é uma figura de autoridade, de respeito, intelectual. E aí, automaticamente, ele é desejado, ele é respeitado, e o aluno empolga ali, vê ele como uma certa reverência. Aí tem gente que confunde isso e já acha que a pessoa quer transar com ela. Aí lascou tudo. Então tem que tomar muito cuidado. Entenda que você tem um papel lindo. E que esse papel lindo faz com que as pessoas admirem, respeitem e às vezes até desejem você. Agora, você tem que explicar para elas que existe um limite nessa relação se elas não entenderam ainda esse limite, ok? E aí, gente, falando aqui das consequências do assédio discriminatório. Primeiro, você vai criar um ambiente tóxico e excludente. E isso é muito ruim, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, na era da diversidade. E quanto mais a sua autoescola for adepta da diversidade, mais fácil é para você atrair pessoas para o seu negócio e reter pessoas. E é claro, também clientes, isso é óbvio. Segundo, desmotivação dos colaboradores e clientes. Claro, gente, se a pessoa sentiu que ela foi discriminada,
seja por questões religiosas, de gênero, orientação sexual ou qualquer outra questão, automaticamente essa pessoa vai se sentir desmotivada a não continuar o processo ali com você. Dificuldade em reter talentos e reter clientes. Vocês sabem que tem autoescola que as pessoas mudam de... Eu conheço autoescolas aqui, né, dos nossos clientes que 30% das matrículas vêm de clientes de outras autoescolas que cancelam e pedem transferência. É claro, gente, não estou dizendo que foi assediada, né? Às vezes foi um mau atendimento e foi uma espécie de um assédio moral. Porque eu sempre digo que atender o cliente mal é assediar o cliente moralmente. Simples assim. Por quê? Porque o cara se sentiu totalmente desrespeitado, desonrado com o atendimento que prestou. Ok? E aí, gente, reforçando aqui, quais são as consequências do assédio, tanto para a empresa, para o funcionário, para o aluno e para o instrutor ou para a pessoa que cometeu assédio? Primeiro, para a empresa, a redução da produtividade, aumento do turnover, né? O turnover é a rotatividade de funcionários, e má reputação e possíveis processos legais por causa disso. Para o funcionário que às vezes é submetido ao assédio, problema de saúde mental, estresse, ansiedade, falta de motivação, em casos extremos até afastamento médico. Para o aluno, transtornos psicológicos, abandono do curso, desmotivação. E para o instrutor, possíveis sanções legais como advertência, suspensão, demissão, prejuízo para a carreira e provavelmente um processo. Ok? E agora, gente, a parte mais importante do nosso tema, que é como é que eu evito assédios no meu ambiente de trabalho, como que eu evito assédios na minha autoescola. Primeiro, uma cultura de respeito e inclusão. Primeira coisa, cara, saiu dessa live aqui, amanhã senta e já cria um código de conduta para você. Se não souber, fala com seus amigos do dono de autoescola, verifica quem tem, vai atrás de uma associação, de um sindicato, verifica se tem para disponibilizar para você, ok? Mas faça isso, porque aí você vai definir claramente, e as pessoas precisam entender isso aí com você, o que é aceitável e o que não é inaceitável. Tem que estar claro para as pessoas os comportamentos que são inaceitáveis para todo mundo. E aí, gente, inclua orientações específicas falando sobre essa relação instrutor-aluno, por exemplo. Aí quando eu digo instrutor-aluno, não é só instrutor-aluno, tá? A equipe da sua autoescola e aluno, porque não é só o instrutor, pode ser um vendedor, pode ser um atendente, pode ser o dono, que pode assediar um cliente, por exemplo. Então, já coloca situações específicas. Mas quando eu falo do instrutor, é porque, como eu já falei, porque o instrutor ele tem esse contato muito mais próximo e acaba estando mais suscetível a acontecer esse tipo de situação. Depois, eduque e treine os seus funcionários. Gente, faça palestras, faça workshop falando sobre ética, falando sobre questões de assédio, é muito importante. Muitas empresas, por exemplo, esse ano eu comentei, né, eu fui convidado no mês passado para dar uma palestra para 253 funcionários de uma empresa sobre assédio, a CIPA. As empresas grandes realizam a CIPA. Autoescolas, por serem pequenas, não realizam CIPA. Então, como você não faz isso, não tem problema, não precisa ficar esperando isso. Né? Ontem, gente, eu postei no Instagram, criei um conteúdo bem legal, depois dá uma olhada aí, falando sobre os 3 tipos de reuniões que você precisa obrigatoriamente realizar na sua autoescola. Dá uma olhada lá. E aí, numa dessas reuniões, uma vez por mês, uma vez por ano, faça isso. Principalmente se chegou um novo colaborador. É importante você fazer isso até para que ele entenda a cultura da sua autoescola, da sua empresa. Ok? Segundo, procedimentos de denúncia e proteção. Já falei disso lá no começo, mas quero reforçar isso aqui. Crie um canal de denúncia. Garanta aí para os seus funcionários, para os seus clientes, que eles tenham onde denunciar sem medo e sem... Desculpe-me, acontecer algum tipo de represária, vamos dizer assim. Anonimato e sigilo, isso é muito importante, tá, pessoal? Ao receber uma denúncia, assegure que isso vai manter isso em sigilo, tá? Toma muito cuidado, não vai correndo lá para falar, olha, fulano, a Beltrana foi lá falar comigo que você assediou ela, isso é verdade? Não seja... Cara, vá pesquisar primeiro, vá com cuidado, não vai chegar e é muito ruim você chegar e usar o nome da outra pessoa. Se você for falar, diga que chegou para você uma situação e fala da situação, mas não fala do santo por enquanto.
vai entender o que está acontecendo, não vai chegar e falar da outra pessoa, a outra, porque quando você usa o nome da outra pessoa, cara, você já criou uma rivalidade entre as duas pessoas. Porque você for falar, a outra está falando mal de você, a outra está denunciando você, aí pronto. Então, nós como líderes, quando a gente recebe algum tipo de situação, de feedback, eu vou dar um feedback, eu não levo, olha, o fulano falou para mim isso. Olha, não, cara. Você não leva isso dessa forma. Traz para você. Entendeu? Mas não leva para outra, não vai usar o nome da outra pessoa, senão gera um problema também. Ainda que no final resolva o problema, mas a relação dos dois vai ficar rachada, porque você citou o nome da pessoa, levou quem foi e expôs a pessoa. Ok? Política de tolerância zero. Gente, isso aqui é muito importante. Cara, aqui um comunicado claro de qual é o comportamento que você espera e o mais importante, quais serão as consequências que essa pessoa vai receber caso ela tenha um comportamento inadequado. Existe um texto bíblico que eu acho fantástico, que diz o seguinte, lá em Provérbios: por não se executar prontamente a sentença, é que o homem continua a pecar. Cara, eu fui lá, roubei R$1, não fui pego, não tive nenhuma consequência. Eu vou lá, roubo 10, 20, 500. Por quê? É exatamente isso. Como eu não tive nenhuma punição imediata, eu vou permanecer fazendo aquilo. Estou falando uma besteira aqui, tá, gente? Mas eu vou falar aqui extremo para você entender o que eu quero dizer. Se o cara foi lá, roubou, cortou a mão dele, primeiro roubo, bem provável que não rouba a segunda vez. Se o cara foi lá, sei lá, foi corrupto, amarrei ele num toco, queimei ele vivo em praça pública, provavelmente o próximo não vai querer roubar. O que eu estou querendo dizer para você com isso? O ser humano funciona assim, se ele tem um comportamento e ele não tem uma consequência imediata por causa desse comportamento, ele entende então que ele pode repetir esse comportamento, que eu vou reforçando positivamente esse comportamento. Por exemplo, vá à loja com seu filho, no supermercado, aí o seu filho dá apetite porque quer bolacha, e você fala que não vai comprar bolacha, ele esperneia igual um louco, aí você vai lá e compra bolacha e dá para ele. O que você acha que vai acontecer na próxima vez que ele pedir bolacha e você disser que não? Você está reforçando positivamente esse comportamento que não teve uma consequência. Ele vai espernear de novo e vai ganhar de novo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso tem que ter uma consequência imediata para que a pessoa não continue. Então tem que ficar muito claro para as pessoas que vai ter ou advertência ou suspensão, independendo da gravidade, demissão, inclusive por justa causa. Porque quando está claro para as pessoas, é mais difícil as pessoas fazerem. Lembra lá no Espírito Santo, quando a polícia entrou de greve? O que aconteceu, gente? O povo de bem, a população de bem, não foi os bandidos, a população de bem, invadiu tudo, saqueou tudo. Por quê? Porque aparentemente não teria uma consequência, porque já que a polícia estava toda de greve. Então o ser humano, amigo, o melhor do ser humano, quando ele entende que não há punição e é uma terra sem lei, já viu aquele ditado que a ocasião faz o ladrão? Sim, a ocasião também faz o assediador. Então, por isso é muito importante você criar isso claramente, deixar claramente para as pessoas do que vai acontecer. E aí, gente, tenha uma avaliação constante. Faça pesquisas de satisfação com seus colaboradores, pesquisa de satisfação com seus clientes. Né? Quem é nosso cliente que sabe, a gente tem um modelo de pesquisa de satisfação, que além de ter esse objetivo de avaliar a satisfação do aluno, também tem um mecanismo lá de pedir indicação e tudo mais, mas é muito importante você fazer esse acompanhamento, monitorar, acompanhar, primeiro para que o seu funcionário ele entenda que tem monitoramento e acompanhamento, não é uma terra sem lei. Segundo, para você perceber de imediato, identificar de imediato situações que requerem a sua atenção para você melhorar e corrigir. Porque às vezes se você corrige de imediato ali, pronto, senão pode estar numa situação pior. Ok? Aí o Emerson, né, comentou, né, o mundo sem regras e leis beira a barbárie. É exatamente isso, meu amigo. É a mesma coisa no ambiente da empresa. Show de bola, muito bom. É exatamente isso. Então, gente, nós humanos, a única coisa que nos difere dos animais são as regras. Porque antigamente eu acreditava que o que nos diferia do animal era a nossa capacidade intelectual. Não, as regras. Como eu mencionei ali o caso, esse é um exemplo simples, eu morei 10 anos no Mato Grosso. Cara, de vez em quando tombava, por exemplo, caminhão com boi vivo. Cara, você não acredita o que as pessoas faziam. As pessoas invadiam
atacava, cara, cortava pedaço do boi vivo e carregando, juro por Deus, arrancando os pedaços dos boi vivo e levando, cara. E a população normal, não é gente demente. Caminhão tombar com tomate, com milho, soja, a população invadir. Tem casos que chama a polícia tem que ficar lá vigiando até vir outro caminhão para levar. Porque a população de bem invade e leva tudo. Gente, procura no YouTube. Vocês vão ver vários vídeos. Cara, cortar o boi vivo, arrancar perna do boi vivo, a parte inteira do boi vivo e levar. Cara, como pode um negócio desse? Então, a única coisa que nos difere dos animais são as regras. Sem regras, nós somos animalescos, primitivos. Entendeu a ideia? A Vilma colocou misericórdia mesmo. É um negócio, cara, que eu falo aqui, eu fico arrepiado de contar um negócio desse. Porque eu presenciei várias situações assim no Mato Grosso. É apavorante. Então, são pessoas normais, comuns, que não são pessoas que estão passando fome, necessidade. Pessoas normais. Quebra tudo. Vem gente de longe para roubar o milho, tudo. Cara, pelo amor de Deus. É muito louco. Então, não vá você falar, não, Matias, mas minha equipe é pai de família, todo mundo barbado, não precisa dessas monte de burocracia, regra pra cá, não. Meu amigo, acredite, precisa. Precisa. Como eu falei pra você, cheguei a liderar 12 mil pessoas. Gente, eu já presenciei de tudo nesse planeta. De tudo. De pegar homem e mulher transando no banheiro, homem com homem transando no banheiro, mulher com mulher transando no vestiário. Tudo isso eu já vivenciei. Então, gente, eu digo que o seguinte, quando o assunto é comportamento humano, tem duas palavras que tira do vocabulário. Sempre e nunca. Ah, não, Matias, sempre foi assim? E envolve gente? Pode acreditar que vai dar merda. Vai acontecer um negócio que não vai ser sempre. Ah, mas nunca vai acontecer. Pode tirar essa palavra, que vai acontecer. Então, sempre, nunca, não existe quando o assunto é comportamento humano. Não existe. Então, não vai com essa cabeça, não, aqui todo mundo é velho, adulto, pai de família, então eu não vou ter esses problemas. Vai. Então, para evitar, já cria normas e regras para você não cair nisso. Ok? Uma coisa importante também, pessoal, envolva principalmente os seus colaboradores nas decisões da sua empresa, né, que você for tomar para um ambiente seguro. Quanto mais você envolver as pessoas, até mesmo para poder criar essas normas de conduta, é importante. Talvez não dê para você envolver o cliente, no máximo você possa pegar uma pesquisa de satisfação e um feedback e sugestão de melhoria. Mas a sua equipe você pode envolver, questionar para eles o que eles acham que é importante, o que é viável, o que eles acham que deveria ter nesse manual. E eles vão participar, e é bom você trazer a equipe para o seu lado também. Ok? E aí, gente, responsabilidade dos líderes, como eu falei para vocês. Desculpa, pessoal, falo demais aí, esqueço de beber água, quando eu vejo a minha voz já foi. Gente, os líderes eles têm um papel central na prevenção do assédio. E aí quando eu digo líder, gente, estou falando de você mesmo, dono de autoescola, porque às vezes sua autoescola não tem líder, às vezes o único líder é você que é o dono. Né? Mas se sua autoescola tem, por exemplo, ou um diretor de ensino, ou um diretor geral, ou tem um gerente comercial, ou um líder mesmo na sua autoescola, você contratou uma pessoa para ocupar essa posição de liderança, como a Autoescola Máxima, por exemplo, que é um cliente nosso aí novo, né? Ele tem todos os departamentos bem estruturados, então tem gestão administrativa, gerente administrativa, tem gerente comercial. Então, quando você tem esses líderes, então você e esses líderes são peças fundamentais nessa prevenção de assédio, né? E aí, gente, é claro que lembre-se que a atitude que você tem no seu dia a dia, elas impactam diretamente na cultura da empresa. Então é muito importante você olhar para o seu comportamento, para as suas atitudes no dia a dia e avaliar o quanto essas atitudes na prática estão impactando e construindo uma cultura positiva e livre de assédio aí na sua autoescola. E aí, então, o que vocês devem fazer? Primeiro, estar atento ao comportamento da equipe. Claro, primeiro o seu, vigie o seu comportamento, porque não adianta eu tirar tirar o cisco do outro enquanto eu tenho uma trave no meu. Olhe primeiro para o seu comportamento e depois
acompanhe, esteja atento ao comportamento da equipe. No primeiro sinal de comportamento não adequado, sinalize a pessoa sobre isso, né? Perceba sinais de assédio, é muito importante. E se você perceber, agir imediatamente. Essa é uma parte muito importante, tá, gente? Desenvolva uma comunicação aberta. Você, como líder, tem um papel muito importante em fazer isso, né? Conversar com as pessoas, trazer as pessoas para o seu lado, ser muito próximo, ser muito transparente com as pessoas. As pessoas não acreditam em alguém que tem duas caras. Liderança, a gente tem a ver com relacionamento. E relacionamento tem a ver com confiança. Simples assim. Incentive as pessoas, né, a ter essa parte da diversidade, do respeito. Isso é muito importante você fazer isso. É claro que não existe a melhor forma de você liderar a não ser pelo exemplo, né? Dizem que palavras movem, exemplos arrastam. Então é importante a equipe olhar para você e ver um exemplo de ética, de respeito à diversidade. Então é muito importante isso, ok? E aí, alguns sinais de alertas aqui para você que é líder, né? Como é que você vai identificar que tem alguma coisa errada no ambiente de trabalho e que pode ser talvez um indício de um possível assédio? Primeira coisa, gente, colaboradores que se isolam ou que evitam reuniões, pode ser um indicativo de que essa pessoa está sofrendo algum tipo de assédio. Clientes que param de frequentar as aulas sem motivo aparente. Clientes que pedem transferência, que desistem do processo, que demonstram algum tipo de desmotivação. É importante. Queda na produtividade, por exemplo, da sua equipe. Afastamento médico frequente sem nenhuma explicação. É importante você dar uma olhada nisso também. É claro, gente, se for uma situação séria, pode ter um descontentamento geral na equipe. Quando você pega muito assédio moral, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa, meu primeiro emprego era uma gráfica, acredite, era uma gráfica religiosa, onde todos eram religiosos, os donos. E cara, ele xingava todo mundo, tá? De desgraça, filho de uma puta, tudo que vocês pensar, ele xingava os funcionários. Todo quanto é nome ele xingava. De imbecil, burro, era impressionante. Eu fiquei 60 dias, porque eu pensava, o dia que esse cara me xingar, eu vou quebrar a cara dele. Porque, gente, eu sempre fui um cara muito dominante, então eu nunca fui um cara muito de submeter muito. E aí, por causa da situação que eu passei, que eu comentei com vocês de ter sido molestado, isso desencadeou em mim uma... Como é que eu vou usar a expressão, gente? Uma intolerância à autoridade. Eu fui desligado de 9 empresas diferentes por insubordinação. Era muito insubordinado porque eu me tornei uma pessoa muito defensiva. Eu entendia que a melhor defesa era o ataque, então eu já atacava logo. Então, o dia que eu vi aquele cara, ele xingava todo mundo. Eu pensei, o dia que esse cara me xingar, eu quebro a cara dele. Não quebrei a cara, né? Mas no dia que ele me xingou, eu pedi conta na hora. Fui embora na hora. Eu comecei a bater boca com ele. Ele falou, quando vencer os seus 90 dias, eu vou te botar no olho da rua. Eu tinha 18 anos na época. Falei, mas Beilão, você não vai me botar no olho da rua. Porque eu tô pedindo conta agora, eu tô saindo. Não vou ficar numa empresa dessa. E era horrível. Era um ambiente pesadíssimo. Quando ele aparecia, lembra aquele filme Diabo Veste Prada? Quando a Miranda Priestly aparecia, todo mundo corria. Alguém assistiu esse vídeo? Se não assistiu, gente, assiste o vídeo, que é um exemplo de uma líder que tem, em alguns momentos, essa parte do assédio tão grosseira que ela é. Então, o povo tinha medo dela. Então, é a mesma coisa. Quando é muito generalizado, você percebe uma desmotivação generalizada, ok? Gente, para caminhar aqui para poder a gente finalizar, como você agir em casos de assédio? Aconteceu, o que fazer agora? Então, primeiro, gente, apoio à vítima. Essa é a primeira coisa. Desculpe-me. Ouça com atenção e empatia. Não julgue a pessoa. Gente, muitas pessoas têm medo de falar por medo de ser julgada. E às vezes, normalmente quem é assediado está vamos dizer assim, no elo mais fraco da corrente. Então é muito natural que às vezes, dependendo de quem for o assediador, é natural que talvez você não acredite por ser alguém de confiança, como eu já falei para vocês. Então, gente, ouça essa pessoa, deixa claro para ela de que ela não será julgada, de que você está ouvindo ela atentamente. E isso é muito importante para ela poder se sentir acolhida, ok? Ajuda essa pessoa. Pensa em ajuda. O que você pode fazer? Talvez pensar em um apoio psicológico, algo do tipo. Então pensa nisso.
age de imediato, tá, gente? Não fica adiando a decisão, procrastinando, eu não quero falar sobre isso, porque eu gosto muito da pessoa, vai ser um choque na nossa relação, não sei como falar. Cara, nós como líderes, como empreendedores, não adianta a gente querer ser bonzinho na hora de tomar a decisão. A gente tem muitas coisas. Eu acho que um grande erro que nós cometemos como empreendedores, né, que alguns cometem, eu não cometo, porque eu não tenho esse hábito. Eu peco também, tá, gente? Mas esse não é um dos meus pecados, que é ser bonzinho quando tem que tomar a decisão. Não é, aqui não é hora para ser bonzinho, é hora para você ser neutro, juntar todas as informações, provas possíveis e resolver a situação. Se for o caso, afaste o assediador ou o acusado, caso isso pode não ter acontecido, afaste ele, se for o caso, durante a investigação, para que você possa, de fato, levantar todas as informações de maneira mais tranquila, neutra, para poder resolver isso aí, ok? Pense nessa questão de acompanhamento psicológico, se possível. Mostre todo o comprometimento que a sua autoescola tem com o bem-estar, seja do seu funcionário ou do seu cliente, caso isso aconteça. Reforce isso, reforce a cultura da sua empresa, que isso não é hábito, que não é aceitável, que inclusive vocês têm um código de conduta para essa situação, para que o cliente sinta seguro, que não é uma prática aceitável e comum na sua autoescola, que foi uma situação ali, vamos dizer assim, eventual que aconteceu e que vai ser resolvida ali de imediato, ok? Como eu já falei disso, consequências para o agressor, isso tem que acontecer de imediato. Se aconteceu, se foi comprovado, tem que mostrar essas punições que vão acontecer. Como eu mencionei para vocês aqui, cerca de 74% dos agressores no quesito assédio são impunes. 52%, falando de modo geral, tá, gente? Eu procurei todo tipo de pesquisa voltada para o ramo de autoescola, mas não tem essas informações voltadas exclusivamente para o ramo de autoescola. Então, se alguém tiver e quiser compartilhar comigo, eu compartilho aqui. Mas não tem. Mas, de modo geral, 52% das pessoas entrevistadas alegaram ter sofrido algum tipo de assédio. Gente, é um número muito alto. 52%. E nessa mesma pesquisa revelou que 74% dos agressores de alguma maneira ficam impunes. E às vezes nem pedem emprego. Gente, isso não pode acontecer. De maneira alguma. Ok? Então tem que pensar nisso, seja advertência, suspensão, demissão por justa causa. Tem que ter alguma coisa. E aí, aconteceu a situação. Se aconteceu, gente, reúna toda a sua equipe, fale disso e reforce o código de conduta. Um grande mal que as empresas cometem é: eu desligo fulano porque roubou a empresa e não conto que ele foi desligado porque roubou. Eu desligo fulano porque assediou e não falo que ele foi assediado porque foi desligado porque assediou. Eu não tenho que expor a pessoa e falar um monte de coisa sobre a pessoa, gente, mas é preciso a pessoa entender o seguinte: olha, pessoal, aqui na nossa autoescola a gente tem regras muito claras em relação à honestidade. Fulano de tal, lamentavelmente, infringiu um desses valores e por essa razão ele foi desligado. Eu não tenho que entrar em detalhe o que ele fez, mas a equipe tem que entender por que ele foi desligado, para a minha equipe entender que se elas cometeram o mesmo erro, elas vão para a rua também. Então eu não tenho essa coisa de eu vou desligar a pessoa, eu vou poupar a pessoa e não vou contar porque ela está sendo desligada. Vou contar sim. Olha, pessoal, nossa empresa ela tem um código de conduta muito claro em relação à questão de assédios. Lamentavelmente, fulano de tal cometeu uma infração nesse quesito e por essa razão ele foi desligado. Porque automaticamente está dando um alerta para os demais que vocês que estão ficando, respeitem esse código. Porque se não respeitar, vocês vão para a rua também. Então é muito importante, gente, trazer isso. Eu não preciso entrar no detalhe o que o cara fez, quem pegou, quem deixou de pegar, o que ele falou. Eu não tenho que entrar em detalhes. Mas eu tenho que deixar claro que essa pessoa foi desligada por assédio, que essa pessoa foi desligada porque roubou a empresa, que teve uma conduta desonesta. Tem que deixar claro. Para que as pessoas que ficam a entender que aqui tem uma cultura, que aqui tem regras, e que as pessoas que não estiverem alinhadas com essa cultura vão para a rua. Simples assim. Ok? Então, aconteceu, depois de fazer tudo isso, senta com a sua equipe, conta o que aconteceu, faça um treinamento, reforça o seu código de conduta nesse quesito, para que as pessoas que fiquem tenham clareza disso, para que não venha acontecer novamente. Ok? E aí, gente, quais são os benefícios de você prevenir o assédio para reforçar, para a gente finalizar? Primeiro, reputação positiva. Gente, é muito bom quando a empresa tem uma reputação de um ambiente ético, honesto, seguro, transparente. Isso é muito importante, porque fideliza pessoas
e atrai novas pessoas, tanto clientes quanto colaboradores. Maior retenção de aluno, como eu já falei, redução de processos judiciais e aí um clima organizacional saudável, que é muito importante você construir um clima organizacional saudável aí. Beleza? Para finalizar, mais uma vez aí um recado para os líderes. Gente, você que é líder, você que é dono, você que é instrutor, que também é um líder porque você lidera seus alunos, o exemplo ele começa com você. Então, prevenir e combater o assédio é o primeiro passo para você garantir que todos os seus funcionários, que todos os seus clientes possam trabalhar e frequentar a sua autoescola com segurança, com respeito e com dignidade. É o nosso papel, tá, gente? Ser fomentador disso, de verdade. Vou deixar uma dica para vocês aqui. Procura um livro chamado O Efeito Sombra. O autor é o Deepak Chopra, que escreveu as 12 leis da espiritualidade do sucesso. É um cara maravilhoso, um autor maravilhoso, e ele escreveu um livro que eu brinco aqui com as pessoas, né, que você pode até morrer, não tem problema em morrer, mas não morra sem ler a Bíblia toda, independente da sua religião, mas não morra também sem ler o livro O Efeito Sombra, porque o Efeito Sombra ele traz uma reflexão muito profunda de que a maioria das pessoas vivem uma vida dupla, que é aquilo que elas querem mostrar para os outros e aquilo que elas não querem mostrar para os outros. O efeito sombra vem da ideia de que existe uma sombra, uma escuridão que todos nós temos, que nós escondemos e que de alguma maneira nós não queremos que as pessoas saibam disso. E por causa dessa escuridão individual e coletiva é que o mundo sofre o que sofre, né? Eu vou trazer isso aqui para vocês, não me levem a mal, né? Eu sei que tem pessoas que são religiosas, eu tenho honra e respeito a todas as religiões, mas hoje eu tive uma conversa com uma pessoa, e aí é uma pessoa católica, bem religiosa, e ela falou: Matias, o que me incomoda muito na igreja é o fato de querer acobertar o podre, porque estava comentando sobre um caso, talvez vocês conheçam esse caso, se não pesquisa aí sobre o padre de Trindade, Goiás, né? Trindade, Goiás é uma cidade como se fosse Aparecida do Norte, em São Paulo. Aparecida em São Paulo. Ele desviou mais de 60 milhões da Igreja Católica, chegou a comprar fazendas de 25 milhões. Vocês devem ter visto falar disso aí, saiu para todo lado. E hoje ele foi transferido para o estado de São Paulo e continua exercendo a função como padre lá na igreja. Mandou matar um monte de gente aqui em Trindade, corrompeu um monte de gente, enfim, subornou desde delegado, advogados e policiais e matou muita gente para poder cobertar todo o roubo dele. E aí o cara falou disso, falei: meu amigo, não é só na igreja, é em todos os lugares. Porque é um mal da humanidade tentar esconder a escuridão que tem. Porque, gente, escuridão é aquilo que a gente não quer que o outro saiba que a gente tem, né? Que é aquilo que nós fomos ensinados a rejeitar e nós escondemos. E tentar esconder a escuridão é como tentar manter uma bola no fundo da água. Você já tentou manter uma bola no fundo da água? Quanto mais você empurra, mais ela fica tentando sair. E quanto mais você empurra, mais ela pega a pressão. Tentar esconder a nossa escuridão, gente, é como colocar num porão alguém que não quer ficar no porão. Essa pessoa vai gritar, uma hora vai aparecer um sinal de que ela está lá. O que eu quero dizer para você com isso? Você, como profissional, tentar esconder o seu mau caráter, e a maneira mais fácil da gente esconder o nosso mau caráter, inclusive o efeito sombra fala disso, é fingir que a gente está na luz. Aliás, gente, eu gosto muito desse exemplo, porque eu já palestrei muito sobre essa questão do efeito sombra. Inclusive eu escrevi um livro, um e-book falando sobre o poder da aceitação. E, gente, se você perceber, a melhor maneira de você esconder a sua escuridão é aproximando da luz. Se você pegar pega um poste na sua cidade, procura um poste de luz e observa a sua sombra quando você estiver a 3, 4 metros do poste. A sua sombra vai estar projetando lá para trás. E você vai chegando perto do poste. Quando você fica bem debaixo do poste, sua sombra some. Mas não significa que ela não está lá. Então a melhor maneira de esconder a nossa escuridão é fingir ou aproximar da luz. Então toma muito cuidado com essa coisa de alguém que prega muita
lealdade, muita honestidade. Eu nunca traio minha esposa, traição é errado. Quanto mais a pessoa grita para todos os cantos e projeta ser luz, maior probabilidade dessa pessoa ser um poço de escuridão. Por quê? Porque nessa falácia, de alguma maneira, ela tenta esconder a escuridão dela. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para você? Porque a melhor maneira de esconder nossa escuridão é persistir em ser anjo de luz, parecer que está próximo da luz. O que eu quero dizer para você com isso? Você que é empresário, instrutor, cuidado para você não estar tentando esconder a sua escuridão, fingindo ser um anjo de luz. Segundo, para que você, empresário, para você, líder, estar atento e não ignorar nenhum tipo de sinal. Porque por mais que a pessoa pareça iluminada, pode ser que esse movimento seja só um movimento, às vezes inconsciente, para poder esconder a podridão que tem. Entende? Então toma muito cuidado com isso, tá? De verdade mesmo. Mas leia esse livro, O Efeito Sombra, que vai ampliar um pouquinho, porque é uma ideia muito espiritualizada, talvez não faça muito sentido para você, mas leia porque é um livro muito legal. Então, gente, assim, por exemplo, eu por muito tempo, eu escondi o fato de eu ser homossexual. Por muito tempo eu escondi o fato de eu ter sido molestado, porque essa era a minha escuridão que eu não queria que ninguém soubesse. E aí, para esconder isso, eu fui muito agressivo, eu fui muito violento, eu machuquei muita gente, porque era uma maneira que eu encontrei de esconder toda a minha escuridão. E aí eu sempre digo para as pessoas, a luz que você busca está na escuridão que você rejeita. De verdade. Então, enquanto você não aceitar verdadeiramente que você tem um problema e que você tem talvez uma escuridão que precisa ser tratada e cuidada, você pode machucar muita gente como eu machuquei. E, lamentavelmente, agredi muita gente, eu fui muito violento, porque era uma maneira que eu encontrei de me proteger. Então, você que é empresário, que é líder, que é instrutor, que, enfim, é muito importante você se conhecer e perceber, às vezes, os movimentos inconscientes que você tem para tentar encobrir, talvez, as suas dores, as suas escuridões, para que ninguém perceba e todo mundo ache que você é um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, um profissional maravilhoso. É muito importante que a gente tenha a capacidade de olhar para a gente de maneira muito honesta e transparente e perceber onde tem uma escuridão que precisa ser acolhida, porque a escuridão não tem que ser rejeitada. Aquilo que você rejeita toma força contra você. Precisa ser acolhida, compreendida e tratada. Isso sim, ok? Bom, galera, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Fala para mim aqui, por gentileza. Exatamente, né? Eliane colocou ali no final, né? Uma autodefesa. É exatamente uma autodefesa. Beleza? Gente, quem quer fazer perguntas, tirar dúvidas, comentar alguma coisa? Valeu a pena o nosso bate-papo de hoje? Foi meio doido, né? Começou de um jeito, terminou de outro. Mas acho que era importante compartilhar isso aqui com vocês. Na próxima semana eu estarei de volta. Na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira será a última live de 2024. Graças a Deus, gente, esse ano nós tivemos live toda terça-feira, desde quando nós começamos com a live, com exceção de uma terça-feira do mês passado, que eu fiz uma viagem. Eu me sinto muito honrado e privilegiado por poder estar aqui com vocês, compartilhar e ouvir vocês também. Foi maravilhoso, obrigado mesmo. E aí quero convidar vocês a estar comigo na última live de 2024, que vai ser na próxima terça-feira, dia 17. Será uma live maravilhosa. O tema da live será Um Dia em um Ano, planejando 2025. Como que você pode planejar todo o seu 2025 em apenas um dia? Então na próxima terça-feira nós vamos falar sobre isso, vou trazer algumas ferramentas, algumas técnicas para te ajudar a fazer um planejamento, para que você faça um planejamento estratégico do seu ano todo para 2025, para que você possa ter um ano mais produtivo. Tá bom? Maravilha. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui, que é sempre bom, me fortalece muito. A Eliane disse que foi ótimo, obrigado, maravilhoso. Viu, mas o Ricardo lá da Chemin falou também que foi ótimo, obrigada. O pessoal da Máxima lá do Luiz Elias, top. A Janaína, foi sensacional, parabéns, obrigado Janaína. Luciana, obrigado por dividir todo o conhecimento com a gente, eu que agradeço, é um privilégio, tá Juliana?
Autoescola Maranhão, só agradecer, obrigado pelo bate-papo, foi muito bom, valeu, brigadão. Rivonei Borges, mandou as palminhas, valeu, muito bom. Aqui a Cibispo, esqueci, gente, Fala comigo aqui, você falou comigo agora aqui da autoescola, acabou de entrar com a gente aqui, me perdoa, tá? Esqueci seu nome. Emerson, parabéns mais uma vez pela aula, conhecimento repassado e belos exemplos. Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Pessoal, o Emerson, inclusive, vai estar numa live comigo aqui na segunda quinzena de janeiro. O Emerson é um especialista em gestão financeira, inclusive presta consultoria para várias autoescolas nesse segmento. E ele vai estar comigo aqui falando para vocês sobre gestão financeira, como você implementar uma gestão financeira eficiente aí na sua autoescola para alavancar resultados. Tem gente que acha que alavancar resultado de autoescola é só mais vendas e pronto. Não, gente. Eu digo que para alavancar resultado é mais vendas, melhor gestão. Aí você vai ter mais resultado. O Emerson vai nos ajudar sobre essa parte de gestão financeira, ok? A Simone, me perdoa, Simone. Maravilha. A autoescola Excelência. Hoje eu conheci esse canal e espero que me ajudem a tirar a autoescola do vermelho. Socorro. Desculpe eu rir, mas eu ri do socorro seu aqui. Foi engraçado. Como que é seu nome, por gentileza, aqui da autoescola Excelência? Meu amigo, me chama no privado. Não sei se você já está com contato com a minha equipe. Se não, me chama no privado ali. Vai ser um privilégio falar com você. E o que a gente puder fazer para te ajudar aí vai ser um prazer, tá bom? A gente aqui hoje a gente atende mais de 108 autoescolas agora. E que a gente tem trabalhado junto e que tem feito um trabalho bem legal. José Antônio. Beleza, José Antônio, não sei se você está em contato com a minha equipe, se não, me chama no privado ali que eu falo com você, tá? A Luciana da Autoescola Master, ela falou que tem um testemunho para te passar sobre esse assunto de hoje. Depois te falo no privado. Obrigado. Combinado, Luciana. Obrigado. Valeu demais. Gente, obrigado a vocês. Como diria Chapolin Colorado, na próxima terça-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos para poder falar sobre planejamento, para que você possa planejar o seu 2025 e que o seu 2025 possa ser o melhor ano da sua autoescola até então, tá bom? Obrigado. Beijo para vocês. Uma semana extraordinária. Até mais. Tchau, tchau.